Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, falando um pouco de história para vocês, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez aqui com vocês de novo, falando um pouco agora da história, o papel da mulher nas sociedades antigas e contemporâneas, né? Eu sou o professor Cláudio da Escola de Referência de Ensino Fundamental, Creuza Câmara Dornelas. Estou aqui novamente com vocês, convidando vocês a entrarem, a mergulharem na nossa nave da história para falar um pouco do papel da mulher nas sociedades antigas e contemporâneas. Vamos lá, turminha, eu vos convido a entrar. Entrem, sentem, fiquem à vontade na nossa nave, porque a gente vai começar de novo cantando a história da antiguidade. Vamos lá. Então, papel da mulher nas sociedades, né? Antigas e contemporâneas. Então, falar do papel da mulher, da conquista da mulher, né? Porque a mulher é simplesmente toda a trajetória histórica. Então, eu trago para vocês esse desafio hoje. Então, como era o papel da mulher nas sociedades antigas? Grécia, Roma, né? Nas sociedades medievais, né? E na sociedade contemporânea. Então, na Grécia Antiga, observem. Sentaram, fiquem à vontade, dentro da nossa nave, não é isso? E agora preste atenção, porque vai começar a grande história. Então, a Grécia Antiga, pessoal, preste atenção, foram altamente veneradas. As mulheres foram altamente veneradas pela sociedade em que viviam, pois possuíam o domínio da fecundidade. Eita! Então, na realidade, elas eram altamente veneradas pela sociedade porque elas tinham domínio da fecundidade, tendo como consequência a possibilidade de escolher seus parceiros e como teria seus filhos, né? Além de viver uma relativa igualdade, né, de condições com os homens, né? Pelo menos em comparação com a maior parte, não é isso? A maior parte dos povos, né, do mar Mediterrâneo, né? Europa e Oriente Médio, onde tinha mais liberdade, né? Observe, ao termo, maior parte dos povos do Mediterrâneo. Então, com a tomada da Península Balcânica, as mulheres perderam, né, espaço. Então, com o surgimento da sociedade patriarcal, né? Então, o homem lá como centro do universo, né? O homem como centro, da qual os homens exerciam o que? Seu domínio. Então, é interessante isso, né? Há um momento de liberdade, depois a perda, não é isso? Ou a perca dessa liberdade pelas mulheres, né? Então, é no governo de Clístenes, né? Lá na Grécia, legalizou o quê? Legalizou a exclusão das mulheres, escravos e estrangeiros, da democracia ateniense, não é isso? Então, vejam só, então, ele legalizou a exclusão. Então, as mulheres, escravos, estrangeiros, né, eram excluídas de quê? Da democracia ateniense. Porque a democracia, lá na Grécia Antiga, era simplesmente o quê? Um direito para os cidadãos gregos, né? E mulheres, escravos, estrangeiros ficaram alijados, né? Então, veja só, então mulheres atenienses davam total assistência aos maridos, aos filhos, né? Podendo sair de casa apenas para visitar os pais, frequentar casas de banho e participar de algumas festas religiosas, né? Então, a mulher, na realidade, ela tinha, né, esse direito, né? Então, as mulheres livres de Esparta, e como eram as mulheres lá na sociedade espartana, né? Então, possuíam maior liberdade que as atenienses, podiam opinar na política, né? Fazer ginástica, ir às festas, né? Ir aos mercados e participar de comércio. Então, a mulher a espartana, ela tinha mais autonomia, né? Podendo, inclusive, opinar na política, né? Aí surge a questão do concubinato. Meu Deus do céu, o que é isso, né? É uma espécie de semi-casamento, né? Alguns casos, né? Até uma semi-prostituição.
em troca de uma velhice tranquila, né? Então, dentro disso aí, a gente está falando dentro do mundo grego, né? Dentro do mundo grego, para que vocês possam entenderem, viu, turma, do sexto ano, né? Então, aí vem a aristocracia patriarcal, né? Então se agregava a filosofia, que ora criticava, né? Ora sustentava. Então, para reforçar, né, a ideologia de que os homens eram superiores às mulheres, por isso deveriam que submetê-las à sua suposta condição de inferioridade, né? Então, óbvio, o próprio termo é uma aristocracia patriarcal. Evidentemente, o homem aí, na realidade, ele vai ter o domínio, né, ele vai ter essa ideologia, essa ideia de superioridade, né? Na realidade, nós sabemos que não existe essa condição de superior nem de inferior, né? A gente tem, na realidade, o que? Gêneros diferentes. Então, vejam só. Então, Protágoras de Abdera, né? Ele, outro filósofo, né? A favor das mulheres, né? Para ele, todos os seres humanos eram dotados de capacidade para administrar o que? Administrar ou governar uma cidade. Então, Protágoras de Abdera dizia o seguinte: todos os seres humanos, independente do gênero, ele tem totais capacidades para administrar ou governar uma cidade. Já no século IV, né, as mulheres atenienses já podiam administrar, casar, o domínio da família, né? Então, poder administrar a casa ou o domínio da família. Então, mulheres espartanas, né, podiam controlar seus negócios externos e suas casas, tais como algumas atividades comerciais, né? Então, vejamos, havia uma diferença entre as mulheres atenienses e as mulheres de Esparta, né? Já no século VIII, as mulheres gregas tinham uma importância fundamental, né, para relações de poder, né, dos reinos gregos, pois os laços matrimoniais, né, então consolidavam ou destruíam alianças políticas entre os mesmos, né? Então vocês vão ter aí, na realidade, o papel da mulher dentro da sociedade grega, né? Dentro da sociedade grega. Aí vem agora, prezados e prezadas, o papel da mulher na sociedade romana. Como era que a mulher era vista dentro da sociedade romana? Vimos aí dentro da sociedade grega, Esparta e Atenas, desculpe, né? Esparta e Atenas, uma diferença enorme, né? As mulheres espartanas tinham maior liberdade, mais autonomia em relação às mulheres de Atenas, né? E lá como era em Roma, pessoal. E vejamos como era esse papel da mulher na sociedade romana. E vocês vão ter, no período republicano, né, colaborava com o marido na administração da casa, ou festas e vida pública, né? Então, na realidade, elas colaboravam com os maridos na administração da casa e festas e vidas públicas, né? Já no período imperial, né, as que não queriam ser mães, né, elas tinham as mesmas características, né, que as mulheres espartanas, né, como discutirem política, né, por exemplo. Mas a maioria delas eram sempre submissas, né, submissas ao marido, né. Mas além de algumas exceções, a mulher romana, ela estava sempre, né, sob o poder de quê? De um homem. Fosse ele marido, tutor ou chefe do lar, né? Então isso aí é o papel da mulher dentro do império. No período imperial, as mulheres foram atraídas para o novo credo religioso, né? Então observe, então, nesse período imperial, as mulheres foram atraídas para o novo credo religioso, cuja ideia central o que diferenciava-se de outras religiões, né, no que se referia ao que a purificação, a castidade e o celibato, né? Então aí vem a questão, o cristianismo, que pregava que todas as pessoas eram iguais
perante a Deus, né? Fosse elas escravas, homens, mulheres ou crianças, né? Isto é entendido por muitas mulheres como uma forma de libertação de sua elevação espiritual, né? Então, o cristianismo pregava que todos eram iguais perante a Deus, né? Então, vejamos, vê a situação da mulher na Idade Média, como era o papel da mulher na Idade Média, e passamos pela Grécia, Esparta, Atenas, passamos por Roma e agora estamos na Idade Média. Então, a situação da mulher, né, na Idade Média não era precária, indigna, né, como se pensou durante muito tempo, né? Havia espaço de destaque nas esferas eclesiástica e social, né? Desde o meado do século XV, no século XVI, desde o meado do século XVI, recai sobre a Idade Média, né? Uma série de noções arbitrárias, preconceitos e até mesmo mentiras abertamente fabricadas, né? Então, observem, desde o meado do século XVI, e surge aí várias versões em relação à situação da mulher ou das mulheres na Idade Média, né? Então, cabe destacar que a própria expressão Idade Média, né, isso foi cunhada no início da Era Moderna, né? Uma forma de estabelecer De estabelecer um critério de superioridade dos modernos em relação ao homem do medievo. Então, observe, todavia, sabemos que a história é mais complexa do que se pensa, né? E que há diversos temas inerentes ao período medieval que precisa ainda ser muito investigado, que é uma lacuna, né? Uma lacuna que precisa ainda, né, ser preenchida. Então, desse tema é a situação da mulher. Um desses temas é a situação da mulher, né, naquela época, no período medieval. Então, mas o fato é que as categorias de compreensão, né, da Igreja Católica, né, desde as suas raízes no cristianismo primitivo, nunca atribuíram, veja só, nunca atribuíram à mulher nenhuma condição de inferioridade ou detenção do pecado, né, em relação ao homem. Vejam só, isso é uma coisa bastante interessante. Então, a Igreja nunca, né, atribuíram à mulher nenhuma condição de inferioridade ou detenção de pecado em relação ao homem. O cristianismo compreende que o ser humano, tanto a mulher quanto o homem, está exposto ao mal, né? Porque é livre, tem seu livre-arbítrio, né? Tem liberdade para aceitar ou negar, né, isso, o bem ou a graça, né? Então, desse modo, as esferas social, né, e eclesiástica da Idade Média, como os homens, as mulheres possuíam um grande trânsito, né? Então, um grande trânsito. Então, aí vem a questão. A sociedade não lhe negava o quê? Espaço a partir de determinações, né, político, religiosas, como bem nota a historiadora Regine Pernod. Então, Regine Pernod, no livro O Mito da Idade Média, observe, turminha, não é o professor Cláudio Nascimento que está ressaltando, que está simplesmente dizendo para vocês, é a Regine Pernod, né? No livro O Mito da Idade Média. Então certas mulheres desfrutaram na igreja, né? E devido à sua função na igreja, né? De um extraordinário poder da Idade Média. Ou seja, algumas abscessas, né, eram autênticas, né, senhores feudais, cujo poder era totalmente respeitado de um modo igual, né?
igual dos outros senhores. Então muitas mulheres se tornaram senhoras feudais, né? Então e eram respeitadas como os homens. Algumas usavam, né, báculo como bispo, né? Administravam muitas vezes vastos ou vastas terras, né? Ou territórios como aldeias e paróquias, né? Então, na realidade, segundo a nossa grande historiadora Regine Pernod, ela fala um pouco dessa questão da mulher como um espaço, né? A mulher, na realidade, como senhora feudal, dona de terras, de feudo, dentro da Idade Média, né? Importantíssimo. Então, ela prossegue, a Pernod prossegue, né, dizendo o seguinte: além da grande influência da esfera eclesiástica, as mulheres também tinham lugar de destaque, fora das abadias e dos conventos, né? Então, nos atos notariais, né, isso, era muito frequente ver uma mulher casada agir por si própria, né? Abrindo, por exemplo, uma loja, um negócio, né, isso. E isto sem ser obrigada a apresentar autorização do marido, né? Então a mulher, na realidade, em algumas situações, né? Então a Regine, ela mostra no seu livro Mito da Idade Média que as mulheres, em alguns momentos, elas, na realidade, tinham autonomia de abrir seu negócio sem precisar da autorização do seu marido. Primeiro que não era propriedade do marido, ninguém é propriedade de ninguém, né? Então, finalmente, os registros das derramas, né? Então, nos diríamos aos registros dos recebedores, né? Então, na realidade, então vocês vão ter um pouco. Quando nos foram conservadas, né? Como é o caso de Paris, né? No fim do século XIII, né? Mostra uma multidão de mulheres que exerciam profissões, né? Ou seja, professoras, médica, boticária, educadora, tintureira, copista, né? Miniaturistas, encardenadora. Então, observe, aí você vê lá no final do século XIII, mulheres, é isso, exercendo algumas funções, algumas profissões. Então, parabéns, mulheres, já aí no século XIII, mostrando a sua força, né? Então, observe isso aí na Idade Média, um período simplesmente de guerra, né? A gente está no final da Idade Média, viu? Então, o que se refere à questão das práticas mágicas, por exemplo, a feitiçaria, a bruxaria, né? A figura da mulher estava assim, diretamente relacionada. Isto acontecia em virtude de quê? Em virtude das misturas culturais entre os ritos pagãos, né? De origem romana, né? E germânica, e concepções do cristianismo popular sobre o quê? Sobre os demônios ou entidades inferiores, né? Então, o culto pagão da fertilidade, por exemplo, né? Tinha um grande lastro na Idade Média. Aí, contudo, surtos persecutórios, né? As mulheres identificadas como bruxas partiu mais da população que procurava bodes expiatórios para explicar o que é alguns desastres, né? Natural, como seca, né? Enchentes, pestes, etc, né? E menos da Igreja e da Inquisição, né? Então a Inquisição, aliás, nasceu como uma forma de contenção, né, dos linchamentos públicos que eram levados o quê? A cabo contra alguém acusado de heresia, né? Então observe, então nós temos aí, né, então a diferença. Então na idade do período grego, romano e a Idade Média. Então observamos aí o quê? Como é que se diz? A extensão da mulher, né? Então, lá na Grécia, por exemplo, a mulher ela era alijada dos processos políticos, depois ela foi inserida dentro dos processos políticos. Em Roma, aquelas que não queriam ser mães tinham autonomia, podia ter participação política. Na Idade Média, ela já surge aí com algumas profissões, né? Abrindo também seus negócios. Então a caça às bruxas só se transformou em uma campanha como estandarte,
religioso da Idade Média, quando o Estado, a autoridade civil, já havia se superposto à autoridade da igreja e seus critérios, né? Então, qual é o papel da mulher na sociedade contemporânea? A sociedade contemporânea, a mulher do século XXI, né? Ela é magnífica, ela é sensacional, ela é brilhante, ela surge aí como empreendedora, independente, qualificada e confiante, né? Então, no entanto, a profissional acredita que, apesar de mulher empreendedora ser vista pelo homem como uma pessoa de coragem, né? Em alguns momentos, a figura da mulher, né? A figura masculina enxerga que nessa mulher, pela capacidade que ela trabalha, né? Então, a mulher é lutadora, a mulher é simplesmente guerreira, a mulher que empreende, né? A mulher que, na realidade, está acima do seu tempo. Muitas vezes, ela assume uma personalidade de liderança, conhecida no seu meio social, né? Isso do homem. Então, a saída é procurar separar o que é função doméstica, não é isso? Por exemplo, pois as mulheres acreditam que isso torna o quê? A relação melhor. Assim, os dois casam, né? Menos, ou seja, os dois cansam menos e trabalham em dupla, né? Então, na realidade, é isso. A mulher contemporânea ela é vista como uma mulher empreendedora, uma mulher dinâmica, uma mulher de coragem, né? Uma mulher que está simplesmente o quê? Empreendendo, buscando essa diferenciação. Que coisa interessante. Mas interessante também é que eu vou falar agora para vocês, hein? Mesmo após as grandes conquistas da mulher, né? Então, e dos avanços tecnológicos, o papel da mulher ainda é permeado por ranços, né? Ranço do tradicionismo, onde a mulher é vista ainda como cuidadora da família e responsável pelo zelo da casa. Então, o papel da mulher na contemporaneidade, diferente do tradicional, soma a sua inserção no mercado de trabalho, a sua função da família, gerando uma dupla jornada dentro e fora de casa, né? Então, mesmo com essa ascensão da mulher ao longo simplesmente do contexto histórico, observa-se o quê? Uma dupla jornada no papel da mulher. Então, a mulher empreende, mas a mulher ainda é cuidadora do lar, né? Então, ela tem uma dupla jornada. Mas é importante que nós podemos observar o seguinte, esse crescimento, essa ascensão, essa luta da mulher, né? De conquistar seu espaço. E aqui nós ficamos e deixo com vocês uma referência para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto. Então aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês, nessa aula de História para vocês do 6º ano do ensino fundamental, onde nós discutimos o papel da mulher nas sociedades antigas e contemporâneas. Professor Cláudio Nascimento, bye bye, tchauzinho e vamos embora. Vamos lá, pessoal, estou indo embora. Tchau, 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 tchau e até a próxima, se Deus quiser.